Boa noite a todos os presentes, aos amigos internautas, a todos aqueles que nos acompanham virtualmente. Que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações, as nossas mentes, para que a gente possa aproveitar da melhor forma possível algumas reflexões que vamos fazer juntos sobre o último capítulo do livro No Mundo Maior, o estudo, o qual nós começamos lá no início do ano e que hoje daremos o encerramento, faremos o encerramento. Portanto, é o capítulo 20, cujo título é No Lar de Cipriana. É o último capítulo desse livro, No Mundo Maior. E este capítulo, assim como todos os outros, né, com a sua grandiosidade, com inúmeras reflexões, nos é relatado por André Luiz numa fase, num período em que ele estava terminando um determinado estágio, vamos dizer assim, de observação e de assistência em áreas de socorro, em áreas onde haviam espíritos numa condição moral, numa condição psíquica muito precária, muito inferior. E ele, juntamente com Calderaro, com Cipriano e com tantos outros, vão ao socorro desses irmãos. Inclusive, nos capítulos anteriores, nós vimos que André Luiz chega até mesmo a encontrar o seu avô na última encarnação, o Sr. Cláudio, e de lá há todo um encaminhamento, há toda uma conduta junto ao seu Cláudio em termos da nova programação reencarnatória. Então veja que o livro nos trouxe muitos esclarecimentos, muitas reflexões. E é dentro desta perspectiva de reflexão, de conhecimento, é que André Luiz, então, termina esse estágio de observação e encontrava-se perplexo com tantas experiências vivenciadas, assim como o encontro com seu avô Cláudio. Ele, então, ficou preenchido de várias dúvidas de ordem filosófico-científica junto a Calderaro. Porém, o tempo, naquele momento, aquele instante onde eles estavam juntos, não foi possível ele se alongar e estender todas essas reflexões junto a Calderaro. Porém, dentro dessas reflexões íntimas que André Luiz fazia, ele destacou que, para ele, naquele momento, a pesquisa cedera lugar à meditação, o raciocínio ao sentimento, trazendo, portanto, uma reflexão profunda de que não devemos renegar ou não dar ênfase às necessárias pesquisas, ao uso da razão, mas não devemos dar somente ênfase ao lado racional, ao conhecimento das coisas, se nós não abrirmos os nossos corações para meditarmos sobre as verdades últimas da vida, sobre os propósitos que envolvem o nosso ser, aquilo que envolve as nossas relações junto aos nossos semelhantes. E, sobretudo, é uma grande oportunidade de abrir o nosso coração para o despertar de sentimentos como o amor, como a fraternidade, como a mansuetude e tantos outros. Eram essas as reflexões que André Luiz fazia naquele momento. E diz ele que recolhera extenso material referente às manifestações da mente, obtendo valiosas conclusões para definir os desequilíbrios da alma. Examinara diversos doentes com os quais travara relações. Identificara moléstias cujas causas se prendiam às mais profundas e menos conhecidas raízes do espírito. Entre as novidades, porém, encontrara um enfermo que me transferira da ardente curiosidade intelectual às acuradas reflexões no tangente ao destino e ao ser. Talvez falava sobre o encontro do seu avô. Reconheci agora que para conseguir a sabedoria com proveito, era indispensável adquirir esse sentimento por excelência que é o amor. Poderia, em verdade,
ter avançado muito no domínio do conhecimento, dos conhecimentos novos que adquirira naquele momento. Conquistado simpatias prestigiosas, como Calderaro, Cipriana e tantos outros, renovado as concepções da vida e do universo, melhorando-as, compreendendo melhor a nossa natureza, as relações, né? A importância do pensamento, o mecanismo, a fisiologia transdimensional do perispírito. No entanto, André Luiz destaca: de que me valeriam semelhantes troféus se não me fosse possível socorrer um benfeitor em dificuldade, se não fosse possível socorrer o semelhante, se não fosse possível esclarecer, orientar, fazer aquilo que temos de capacidade para auxiliar naquilo que for de melhor. Porque nós vimos ao longo deste livro que em determinados momentos o tudo que se poderia fazer não foi feito. Foi feito o possível, porque dependia de uma série de fatores: motivação interior, conjunção de reencontros, formas de como o sentimento reverberava em cada ser. Mas ele reflete e chega à conclusão de que, assim como Paulo dizia, se a ciência incha, né, é o sentimento que faz a gente ser alguém melhor, é que faz nós realmente conhecermos melhor a nós mesmos e o nosso semelhante. Dirigia-se ele então naquele momento ao lado de Calderaro para a conclusão das tarefas naquele momento em que vivenciavam. E eles estavam indo em direção ao lar de Cipriana. O lar de Cipriana era um local, uma fundação, onde Cipriana administrava com devotamento fraternal. Ela era responsável pela governança junto a outros corações. A maioria das pessoas que atuavam no lar estavam também em processo de regeneração. Era uma comunidade que não era pequena, formada de criaturas à semelhança de qualquer organização terrestre. Era um local onde as pessoas, após estagiarem por um tempo em regiões mais inferiores, tinham a possibilidade, quando merecedoras e quando havia uma capacidade psíquica e de compreensão, pelo menos, da sua condição e da necessidade de renovação, eles eram dirigidos para esse lar para obter mais conhecimento, para poder atuarem de maneira mais proveitosa, sobretudo para eles mesmos. E André Luiz destaca que naquela região havia tanta gente alegre e tanta gente também preocupada, como em qualquer via pública de grande cidade no plano denso. Imagine a Avenida Paulista às 18 horas, né? Todo mundo correndo para o metrô, pegar o ônibus dentro dos automóveis. Havia muita gente naquele local. Tive a impressão de que visitávamos enorme universidade situada em clima sombrio. Era um local de renovação, de regeneração. Haviam aqueles que eram mais evoluídos, que tinham mais conhecimento, mais elevados do ponto de vista moral, e que socorriam e que faziam com que aqueles que se achegavam tivessem a oportunidade de também trabalhar no bem. Portanto, era um reduto de restauração espiritual o lar de Cipriana. E esse lar tinha alguns propósitos. Era uma importante escola de reajustamento anímico, onde aquelas ideias, muitas vezes trazidas das experiências, tanto do campo terrestre quanto dessas regiões mais inferiores no mundo espiritual, ali era a possibilidade de haver um reajustamento perispiritual, dos centros de força, da mudança de campo mental desses seres. E, consequentemente, de autorreconhecimento e de preparação para indivíduos de boa vontade. Cipriana iniciou essa obra e tornou-se a provedora fidelíssima. O Instituto é de região inferior, segundo André Luiz,
para criaturas que desejem melhorar suas condições de existência. Trata-se de um educandário de trânsito, sob a ação direta dos que dele colhem proveito. Passou de start a valioso núcleo de instrução e também de amparo, de socorro. As individualidades libertas da carne, segundo ele, em penosas condições íntimas nos setores do conhecimento, ali recebiam um precioso concurso, a fim de se readaptarem convenientemente à vida. Ao preparar o capítulo e fazer algumas reflexões, eu fiquei imaginando se as organizações religiosas, as casas espíritas e outros templos de outras denominações religiosas, se na verdade eles não seriam um embrião ou embriões deste lar de Cipriana. Não do ponto de vista de origem, não digo isso, mas do ponto de vista metafórico, onde também nas instituições religiosas é onde nós temos a possibilidade de se autoconhecer, de reajustar-se intimamente, moralmente. Claro que não é apenas a frequência no templo religioso, mas é a partir do conhecimento, é a partir da possibilidade da instrução, a partir da possibilidade de auxílio mútuo, de atendimento fraterno, de atividade voluntária. Também nós temos a capacidade de fazer do templo religioso uma possibilidade de nos melhorarmos, assim como aqueles que ali se encontravam, tinham. Apenas para a gente refletir nisso. E é na diversidade, assim como lhe diz, que parecia uma cidade onde haviam pessoas, agrupamentos que se assemelhavam, né, que conversavam entre si, que tinham planos, que tinham projetos, que faziam reflexões. Havia uma diversidade de pensamentos, havia uma diversidade de opiniões. E era nesse ambiente que havia esperança e boa vontade. Segundo ele destaca, embora quanto ao aspecto fossem distintos entre si, quer os pequenos, quer os numerosos ajuntamentos de irmãos que aí se moviam, eram idênticos uns aos outros pela nota viva de esperança, que a todos luzia no olhar percussiente. Quantos se nos deparavam, exibiam uma atitude iniludível de trabalho de renovação, de melhoria, de esforço, de boa vontade. Ainda mesmo aqueles aleijados e doentes que aí estacionavam, em grande número, mostravam disposições de otimismo transformador, ou seja, mesmo junto àqueles que ainda, em decorrência do pensamento focado no processo vivenciado no corpo físico, ou através dos seus traumas, através das suas experiências gravadas em sua mente, apresentavam muitas vezes o perispírito ainda deformado, ainda não totalmente reorganizado aquela condição, mas já tinham a mínima condição para ter a possibilidade de aprender, né, e de querer se melhorar. Portanto, naquele local, o exemplo de Cipriano e de tantos outros gerava a transformação junto àqueles corações que ali habitavam. Antigos expoentes do orgulho que entre os homens se engriponavam, ou seja, se detiam na vaidade, no crime, depois de bastos anos de purgação, e ao demonstrarem propósitos reedificantes, são recolhidos a esta casa, onde reorganizam sentimentos e cabedais a caminhos do porvir. De lá, como de outras instituições do mesmo gênero, localizadas em plenas regiões expiatórias, saem inúmeras reencarnações retificadoras. Ali também havia todo um planejamento para aqueles que necessitavam da reencarnação de maneira mais rápida ou de maneira mais programada, com um tempo maior. Ali também se fazia esse planejamento. O programa fundamental de Cipriana é o esquecimento do mal, com a valorização permanente do bem, à luz da esperança em Deus.
Portanto, também aqui mais um aprendizado e mais uma reflexão para cada um de nós. A importância do esquecimento do mal, porque muitos que ali estavam tinham a sua consciência comprometida, muitas vezes tendo a consciência de que realizaram medidas, condutas, melhor dizendo, relacionamentos conflituosos, posturas que eram direcionadas ao crime, ao mal, mas ali estavam aprendendo que era possível transformar isso. Não necessariamente esquecer, mas tomar como aprendizado e ter uma postura atuante para a renovação, né? Para o reajustamento perante a lei de Deus, circunscrita na consciência de cada um de nós. E a questão da valorização do bem, né? Fora da caridade não há salvação. E essa caridade em suas múltiplas facetas, sempre tendo por base a esperança em Deus, a fé, né? Que nos auxilia a mover as nossas montanhas da dificuldade, das montanhas muitas vezes calcadas na culpa, calcadas no nosso modo egoístico de ser, de pensar e de agir. A princípio, segundo ele, a organização custou-lhe muitos sacrifícios em matéria de tempo e de direito que lhe mereciam os méritos pessoais. No transcurso dos anos, porém, elementos por ela mesma formados passaram a superintender a obra e a conservá-la. Portanto, ela tinha aquela capacidade de agregar, de recolher aquelas pessoas, aqueles corações, e de acordo com o esforço de cada um, com o merecimento, com a boa vontade, aquilo era direcionado, né? Ela permitia e fazia com que aqueles corações pudessem ser agentes de transformação junto a outros corações. Portanto, Cipriana é preenchida de bondade e sabedoria. André Luiz destaca o apoio e o acolhimento dado por ela, por exemplo, no caso do seu avô. O exemplo de que os laços do coração são fortes. Lembram vocês que, se não me engano, no capítulo entre o 15 e o 16, há o comentário de Cipriana de que André Luiz não estava preparado para ir em regiões mais sombrias, onde ali seriam socorridos outros seres em condições até muito mais graves ou penosas. E ela diz, olha, acho que você não está preparado para isso, mas acompanha Calderaro em outra missão. Quer dizer, havia todo um planejamento naquela situação, provavelmente, para que ele pudesse acolher o avô. Porque havia um laço de sentimento entre os dois, e fica muito claro quando o Cláudio remonta que ele tinha um neto querido, que o compreendia, que talvez tinha um laço afetivo, de diálogo, enfim. Então, toda aquela situação foi planejada, né? A programação reencarnatória do Cláudio como necessidade expiatória, né? Então, a Ismênia, ela é em desdobramento levada até a presença do Cláudio, há um reencontro e há uma programação a partir dali, onde o Cláudio deveria reencarnar em uma situação socioeconômica mais inferior, mas que aquilo seria extremamente importante para ele refletir e valorizar os aspectos espirituais. Portanto, nós vemos a possibilidade de acolhimento e contribuição em benefício de Cláudio, e por conseguinte, a própria Ismênia teria a condição de elevar-se. Portanto, o lar de Cipriana é o exemplo da árvore boa que dá bons frutos. E a árvore só dá bons frutos se ela realmente for boa. E aqui nós estamos falando de tudo aquilo de sentimento elevado que preenche, que motiva o ser, né, a combater o egoísmo, a vaidade, a fazer algo com desinteresse. E nós sabemos que muitas vezes no mundo em que vivemos hoje somos muito mais chamados a fazer algo em troca do que de coração em si. Portanto,
é pelo fruto, é pelas consequências que nós vimos do trabalho realizado pela Cipriana e por todos aqueles colaboradores, é que vimos que os frutos produzidos, que eram bons, refletia a árvore boa, que eram os corações de boa vontade que ali auxiliavam. E junto, como André Luiz estava junto com Calderaro e próximo também a Cipriana, algumas entidades, alguns espíritos se aproximaram ali deles. Um deles foi um cavalheiro, visivelmente confortado, dizia-lhe reverente, dizia ou falava a Cipriana: seguindo-lhes os conselhos, irmã, não mais senti pesadelos, renovei minha atitude para com os familiares, passei a cooperar, ao invés de combater, ao invés de apenas, talvez, pensar em si mesmo, pensar nos reveses que muitas vezes as situações ao longo da vida foi apresentado. E Cipriana exclama, agora sim, talvez muito satisfeita: o bem duradouro é o filho da colaboração fraternal. Você verá quão sensível diferença para a sua felicidade se verificará em torno de seus passos. Quanto mais nós colaborarmos fraternalmente, de maneira desinteressada, maior e mais duradouro será o bem produzido. E aí uma simpática senhora também se achega junto a ela e diz: irmã, minha situação é outra. Agora, reparo que o mundo não foi edificado para mim, que as coisas não deveriam estar sob o meu controle, sob o meu domínio, que as pessoas e as coisas deviam servir à minha vontade. Agora reparo que o mundo não foi edificado para mim e que me cumpre a obrigação de trabalhar em benefício do mundo, em benefício do próximo, do semelhante, porque nós só vamos conseguir compreender o que é felicidade à medida em que vamos fazendo o outro feliz. A respeitável interlocutora estampou bela expressão fisionômica e observou: seu progresso é visível. O esquecimento de nossos caprichos pessoais dilata-nos a compreensão. Então aqui ela traz um exemplo e reforça o quão é importante nós nos esforçarmos para realizar as nossas tarefas, as nossas atividades de maneira desinteressada. Mas que bela colônia é essa, hein? Pois é, dá vontade de ir para lá, né? Para que sejamos merecedores para continuar no trabalho de auxílio, né? O trêmulo velhinho. O trêmulo velhinho, com todas as características de recém-desencarnado, dirigiu-se a ela de olhos rasos d'água. Irmã, balbuciou, meio triste, meio cabisbaixo, ainda experimento os antigos achaques. Há instantes em que me sinto cair, perdendo a noção de mim mesmo para despertar em seguida, aflito. Né? E a orientadora acariciou, discreta, encorajando-o. É natural, meu filho. É um processo, né, de transformação, de readaptação àquele meio, àquela situação. Esteja, porém, convicto de que a situação melhorará. Gastamos, às vezes, anos armazenando impressões que naturalmente se esvaem em alguns dias, que não se esvaem em alguns dias. Tudo tem o seu tempo também, para que a gente se readapte, para que a gente se renove, né? Assim como nós, quando nós nos adoecemos. Quando nós pegamos muitas vezes um resfriado mais forte, até o nosso organismo voltar, né, a comer melhor, a dormir melhor, a diminuir a secreção do nariz, tudo isso há um tempo. Também para nós, quando tomamos a consciência daquilo que foi feito, daquilo que precisa ser renovado, também precisamos desse tempo. E um recado ao André Luiz, ele estava próximo a ela e ela se dirigiu a ele, porque ele estava preocupado sobretudo com a condição do seu avô, o seu Cláudio. André, o problema de nosso enfermo já foi providenciado, em todas as particularidades suscetíveis de solução imediata.
Cláudio demorar-se-á no recolhimento até que se apresente em condições de mudança para o nosso Instituto Regenerativo. Ele foi socorrido, ele foi amparado, mas ele ainda permaneceria sob os cuidados dos benfeitores na localidade onde ele se encontrava, para que quando ele tivesse condição ele fosse transferido para o lar de Cipriana. Por isso que ele destaca, né? E de lá também, do lar de Cipriana, ele seria direcionado em algum momento para outras regiões. Por isso do educandário em trânsito, né? Aqui se preparará convenientemente para o retorno aos círculos carnais. Tudo se processará com a harmonia desejável. Além disto, nossos cooperadores estão instruídos quanto ao auxílio que devemos a Ismênia para a concretização dos seus ideais, né? Agradeci confundido e sensibilizado, são as palavras de André Luiz, rendendo graças a Deus. Nosso entendimento não se prolongou. O sinal da oração chamava-nos ao alegre e doce dever. Eles iam encerrar aquele momento, aquela semana de estudo, de reflexão, de assistência, junto a Cipriana. E ela, naquele momento, então, se prepara para uma prece sincera, de coração. E de alma genuflexa, André Luiz a viu de olhos erguidos para o alto, de onde jorrava intensa luz para a sua fronte. Do tórax, do cérebro e das mãos brotavam radiosas emissões de força divina, das quais ela se constituía visível intermediária para nós todos. Alcançados pelos fulgurantes raios que fluíam da esfera superior, através de sua personalidade sublime, então, essa conexão com o mais alto, né, a ela, sentíamos-nos embalados por indizível suavidade. Harmonioso coro de uma centena de vozes, bem afinadas, cantou o inolvidável hino de louvor ao Supremo Pai, arrancando-me copiosas lágrimas. Logo após esse momento de hino, de canto, de louvor, a palavra comovente da instrutora vibrou naquele ambiente, exorando a proteção do Cristo. Senhor Jesus, permanente inspiração de nossos caminhos, abre-nos por misericórdia, como sempre, as portas excelsas de Tua providência incomensurável. Doador da vida, acorda-nos a consciência para semearmos ressurreição nos vales sombrios da morte. Distribuidor do sumo bem, ajuda-nos a combater o mal, com as armas do Espírito. Príncipe da paz, não nos deixeis indiferentes à discórdia que vergasta o coração de nossos companheiros sofredores. Mestre da sabedoria, afugenta para longe de nós a sensação de cansaço à frente dos serviços que devemos prestar aos nossos irmãos ignorantes. Emissário do amor divino, não nos concedas paz, enquanto não vencermos os monstros da guerra e do ódio, cooperando contigo em tua augusta obra terrestre. Pastor da luz imortal, fortalece-nos para que nunca nos intimidemos perante as angústias e desesperos das trevas. Distribuidor da riqueza infinita, supre-nos as mãos com teus recursos ilimitados, para que sejamos úteis a todos os seres do caminho, que ainda se sentem minguados de teus dons imperecíveis. Embaixador angélico, não nos abandones ao desejo de repousar indebitamente e converte-nos em teus servidores humildes onde estivermos. Mensageiro da Boa Nova, não permitas que nossos ouvidos adormeçam ao coro dos soluços
dos que clamam por socorro nos círculos do sofrimento. Companheiro da eternidade, abençoa-nos as responsabilidades e deveres, não nos relegues à imperfeição, de que ainda somos portadores. Dá-nos, amado Jesus, a favor de servir-te, e que o Supremo Senhor do Universo te glorifique para sempre. Essa foi a prece humilde, sincera, amorosa, trazida naquele momento por Cipriana, trazendo a consciência dela e de todos aqueles que estavam ao redor. Trazendo a consciência de que somos portadores, sim, de uma grande capacidade de sermos mais humildes, de servirmos desinteressadamente, de atuarmos promovendo a paz, mas para que isso venha a acontecer, é preciso que possamos desenvolver no nosso íntimo a paz interior, a serenidade, a mansuetude, a compreensão, o perdão, a boa vontade. E ao fim dessa prece, fez-se resplandecente o recinto do santuário. Através do véu espesso de lágrimas que lhe assomavam aos olhos, viu a maravilhosa coroa de brilhantes evanescentes que cintilou por instantes na cabeça da venerável missionária do bem, como se ali fora instantaneamente colocada por mãos invisíveis. Vejam a importância da prece sincera. Ao conectarmos com o mais alto, somos atendidos, somos ouvidos, somos amparados. Cipriana foi despedir-se de André Luiz. Calderaro o abraçou primeiro, fazendo-lhe votos de boa viagem, porque ele ia continuar o seu estágio, as suas observações, num outro local. Outros companheiros também o saudaram, desejaram boa sorte. E Cipriana, então, apertou-me ao peito, no caso André Luiz, beijou-me maternalmente e disse com os olhos úmidos: que o Pai te abençoe. Nunca te esqueça a bondade no desempenho de qualquer obrigação. Então ela destaca o quão é importante nós podermos desenvolvermos em nós a prática da bondade. E talvez porque me visse tão profundamente sensibilizado, André Luiz ela acrescentou: estaremos unidos pelo Espírito. Os laços verdadeiros, embora eles estivessem e permaneceriam talvez por um tempo distanciados, mas estariam unidos em pensamento, de acordo com todas as boas realizações. Ele desvencilhou-se dos braços da Cipriana após esse abraço fraterno com saudades, assim como um filho tem de sua mãe, em cujo santuário interior jamais se extingue a chama de gratidão. Então, um outro sentimento extremamente importante para todos nós, que é a gratidão. Gratidão àqueles que nos antecederam, que partiram do corpo físico e se encontram na pátria espiritual. Gratidão aos nossos pais, gratidão aos nossos amigos, às nossas famílias, aos nossos adversários, aos nossos inimigos, porque é a partir das vivências chamadas boas, dos relacionamentos afetuosos, como daqueles também que muitas vezes ferem o nosso coração, aqueles que nós temos mais dificuldades, que apontam os nossos erros, é que também temos a possibilidade de evoluir, de crescer. E ele estava se preparando para retornar aos trabalhos. E aí ele faz uma reflexão íntima. De volta agora aos trabalhos que me aguardavam, solitário e comovido, aspirei os perfumes da noite clara, que se povoava de prodígios, mensagens dos astros coruscantes. Misericordioso Senhor, suplicou ele mentalmente, digna-te abençoar o verme que sou. Reconhecia a sua pequenez.
percebia que ainda era pequeno, que precisava aprender mais, que precisava evoluir mais. Teve a impressão de que meu coração pulsava túmido dentro do peito. À frente dos seus olhos faiscavam constelações, indicando gloriosos destinos no futuro infindável. E ponderando em silêncio a grandeza de Deus, ele verteu copioso pranto de júbilo, dando guarida às intraduzíveis sensações que invadiram-lhe a alma, extasiada e feliz sob nova esperança, porque ele tinha aprendido que para seguir o nosso caminhar, para seguir os nossos compromissos assumidos antes da reencarnação, para suportar as nossas provas ou expiações, é extremamente importante que tenhamos a esperança. Não é termos a postura de achar que, se assim Deus quer, se assim devemos passar, que tenhamos uma postura cômoda. Muitas vezes aquela situação não vai ter uma solução como nós imaginávamos ou imaginaríamos, mas enfrentar utilizando sim da presença do amigo, da companhia da família, do socorro da casa do templo religioso, da instituição beneficente, da assistência à saúde, para que tudo isso em conjunto, e sobretudo com esperança e com fé, faça o ser dar voos maiores, né, na sua espiritualidade, no seu desenvolvimento moral. Portanto, antes de nós encerrarmos, né, acho que seria importante, né, tirar algumas dúvidas, ou enfim, se alguém quiser fazer um comentário sobre este capítulo, peço também ao Maida para que possa ficar aqui ao meu lado, para que a gente possa então debater um pouquinho, né, fazer algumas reflexões não só deste capítulo, mas também da possibilidade que este estudo, né, Maida, trouxe a cada um de nós para aprendizado, para reflexão, né? Então fiquem à vontade, percam a timidez. Você, além de... Deixa eu ter um microfone. Não, Tá ligado já. eu ia falar que você está passando para nós, mas isso aí é realmente uma prece já. E você foi colocando com sentimento. Eu acho formidável da obra do André Luiz, todos os livros que acabam, quando ele faz essa chamada para nos deixar comovido, para nos levar a outros patamares de sentimento mesmo. Você lê o final do Nosso Lar, depois você lê o livro inteiro, você vai verter lágrima aí também. É uma coisa, né, belíssima do ponto de vista não só das informações, né, que realmente nos conduz à renovação dos sentimentos. Né? Lindo, não tem o que falar. Né? Foi muito, muito bem colocado. E é interessante o que ela falou antes. É um livro com duas preces, mostrando a importância da prece. Aquela do Eusébio, eu acho uma coisa fantástica também, mas convidando a gente a se renovar através da prece e dessa busca que você falou. O outro que é importante, não somos nós. Quando a gente aprender isso, aí a coisa vai ficar mais fácil. Obrigado. Depois desse curso, desse livro, provavelmente nós vamos mudar o nosso pensamento, a maneira de tratar as pessoas, de sentir, né? de poder avaliar tudo quanto é bom a gente ser humilde, caridoso, entende? Para chegarmos a esse objetivo que é tão importante. Graças a Deus, eu me sinto muito alegre e contente por ter participado desse curso até agora. Então, nós não podemos deixar de continuar, pegar outros livros e dar sequência, né? Muito obrigado. Hein? A Suzana quer falar, não? Bom, então aproveitando esse convite, essa convocação feita pelo senhor a todos, né, não só os presentes aqui como os internautas, a ideia inicial é de que nós possamos estudar o livro Os Mensageiros. Houve a ideia também sugerida de estudar os Missionários da Luz, mas até talvez para a gente pegar um pouco ali da sequência, a ideia inicial é estudar os Mensageiros, que particularmente eu acredito que
serve para todos nós, mas para todos aqueles frequentadores da Casa Espírita, os trabalhadores, é também um aprendizado enorme. É até meio chato dizer isso, porque toda a obra, né, de André Luiz, Chico Xavier, sempre traz conhecimento, mas os mensageiros, eu espero, né, com todos aqueles que irão contribuir, com a presença e com o estudo também de vocês, acredito que nós vamos ter mais esse aprendizado, nós vamos aumentar o nosso aprendizado, né, e as nossas reflexões. Eu quero agradecer, e hoje assim eu fiquei comovida, porque a prece, quando você começou a trazer a prece piana, foi interessante a mensagem, né? Como se tivessem calado as palavras e veio uma outra mensagem. E foi lindo isso. Então, nós todos fomos beneficiados e você foi uma pessoa, um mensageiro maravilhoso, porque você permitiu que isso chegasse a nós. Muito obrigada. Somos apenas instrumentos. Confesso que, na verdade, a minha intenção inicial era a cada trecho fazer uma reflexão. Mas na hora acho que a gente precisava ler, né, toda ela para que isso talvez trouxesse esse sentimento que a senhora e acredito que todos nós sentimos, né? O sentimento é algo extremamente importante nas nossas vidas. O que mais? Maida, você quer comentar? Quer falar algo? Nós vamos... O curso vai retomar provavelmente em abril. E até lá nós vamos reiniciar, voltar ao EAD, ao estudo aprofundado da doutrina espírita da Federação Espírita Brasileira. Então, se preparem que nós vamos ter que nos aprofundar um pouquinho mais, buscar os ensinamentos dos apóstolos, buscar as cartas de Paulo com mais atenção. Mas gostaria e pediria a vocês o seguinte: participem, por favor. Só a gente falando fica meio chato, fica um negócio que leva todo mundo até a dormir. Então, por favor, o ano que vem, vamos participar, vamos debater. Nós estamos aqui para aprender e não para dormir. Por favor, hein? Não estou querendo ofender ninguém, mas é para a gente aproveitar esse momento. Nós deixamos todas as nossas atividades, nos reunimos aqui, aproveitem, discutam e vamos passar isso para frente. E quero aproveitar e desejar a todos um Feliz Natal, mas não aquele Natal só cheio de champanhe, brinde, não. Que o Cristo renasça em nossos corações e que na noite de Natal o aniversariante não fique esquecido, hein, gente? Porque toda essa comemoração é em função desta maravilha que ele nos trouxe e resumiu em duas coisas: amor a Deus e amor ao próximo. Obrigado pela paciência, um ótimo ano e que tenhamos saúde suficiente para continuar aquela tarefa que nós temos lá no Lar do Alvorecer. Obrigado a todos. Também queria aproveitar para externar em meu nome, em nome do Maida, de todos aqueles que nos auxiliaram para a realização do curso. É importante, sobretudo, agradecer a todos aqueles que dispuseram o seu tempo para o estudo, para a preparação das aulas. Eu coloquei os nomes aqui de todos para não esquecer ninguém, então meu sincero agradecimento ao Maida, ao Flávio, a Silene, né, que esse ano colaborou conosco, nosso muito obrigado, a doutora Evênia Prada, a doutora Silvia, a Camila, a Fernanda, o doutor Marcelo, o doutor Fábio, Rafael, a doutora Betinha e a Thalita, os nossos agradecimentos e os nossos votos de que vocês continuem também participando o ano que vem. Também o nosso agradecimento ao Alexandre, ao Loenil e a todos aqueles da equipe técnica que fazem com que as imagens, o áudio, saia o melhor possível para os internautas. Também o nosso sentimento de gratidão a todos eles, a todos aqueles que acessam YouTube, Facebook, enfim, para nos assistir e estudar, né? E a todos também que acompanharam esse curso com vocês, né? Então, nosso sentimento de gratidão e os nossos votos de um Natal que seja renovado cotidianamente nas nossas vidas. O sentimento
e a ideia do Cristo amor, do Cristo luz, né, sempre esteja presente nos nossos corações, nas nossas atitudes, nos nossos propósitos do bem. Então, nosso muito obrigado.